Para que, pessoal, Nardon Inácio, auditores e consultores, vai completar 60 anos de atuação no mercado de consultoria empresarial, trazendo benefício para os seus clientes em 6 décadas de atuação. E um recado para você que é síndico. Dê adeus aos seus problemas. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais. Faça um contato e um contrato de manutenção global com a IES e durma tranquilo. Telefones aí, 3276-3945 e o site da IES Manutenção Predial. Meu caro Vilmar Govinati, que estamos recebendo aqui um cirurgião bucomaxilofacial. Tu está precisando de alguma coisa nessa área? Olha, precisaria de tudo, mas parece que não tem solução. Jeito. A solução é usar máscara e acabou. A solução não tem para ti dessa. Doutor Marcos Salles, muito prazer em tê-lo aqui. Estava com saudades do amigo, né? Obrigado. Médico consagrado aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também. E para nós é muito orgulho, né? Ser amigo de um camarada como esse, dessa especialidade que é importantíssima para as pessoas, né? Porque ela trabalha com a autoestima das pessoas, né, doutor? Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, agradeço também o convite, né? E fico muito feliz em sempre estar aqui com vocês aqui e dar os esclarecimentos para o público. Bom, nessa situação, doutor, como é que o senhor está fazendo? Porque o senhor trabalha com muitas cirurgias seletivas, que a gente pode chamar, né? Como é que está o mercado neste momento de coronavírus? Na verdade, hoje houve uma diminuição, né, no fluxo do consultório através da questão da pandemia e a questão do afastamento social. Então, as pessoas ficam um pouco mais assustadas. Como é uma coisa voltada mais para a estética, então o pessoal não está indo muito. E até restringindo um pouquinho a agenda mesmo para deixar as pessoas mais à vontade, né? Porque isso daí vai passar uma hora, a gente vai ter que se submeter às medidas aí que o governo está pedindo, que eu acho que é interessante e extremamente importante para a gente preservar o que é o bem maior da gente, que é a vida, né? E a nossa família. E a família de todos, né? Que a gente tem que pensar nesse momento no meio comum. Exatamente, doutor Marco. Essa situação que agora se impõe de distanciamento social, né? O que o senhor nota, assim, em termos da medicina como um todo? O que a medicina está pensando disto, não é? No sentido de como é que nós vamos nos conduzir daqui para frente? O que nós temos, assim, de perspectivas? A vida vai mudar um pouco? A vida vai voltar à normalidade como era antes, não é? A própria medicina, né, que a partir de agora, ela já tomou, vamos dizer assim, também vários posicionamentos em relação à própria asepsia, à própria higienização, não é? Vai trazer para nós, da sociedade, assim, situações de aconselhamentos mais rigorosos? Sim, então, eu acredito que tudo isso vai passar. A doença veio, né? Chegou ao nosso país, chegou ao mundo inteiro. E essas medidas vão servir para a gente ter condutas novas dentro da nossa própria sociedade, dentro do nosso próprio clã, né? De familiar, de trabalho. E o interessante é que, assim, vai passar, a gente vai poder conviver de novo com nossos entes queridos, com nossos amigos, mas seguindo determinações que hoje vão fazer o bem-estar de todos. Se a gente parar para pensar e começar a se organizar, como a gente teve esse tempo todo aí, né, para pensar nas coisas. Hoje a gente pensa muito mais do que estava naquela vontade incessante só de trabalhar compulsivamente, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então hoje a gente tem mais tempo para pensar e pensar na família. Acredito sim que a medicina e os órgãos de saúde vão mudar no país e no mundo, né, vão ter que ter condutas diferentes, né, a gente vai aprender uma nova maneira de viver. Vamos ser mais amigos dos nossos amigos, né? Vamos ter mais cuidado com a nossa saúde. Acho que é interessante isso. Gradativamente, a vida vai seguir seu rumo. Isso é histórico. Já tivemos outros casos, outras pandemias durante o século passado e tudo se voltou ao normal. Acredito que a gente vai ter a responsabilidade, né, junto com a sociedade, de criar um mundo novo. Isso realmente vai acontecer porque é a evolução natural do ser humano. Nisso que o senhor toca aí, na verdade, o senhor quer dizer também o seguinte, que nós, a partir dessa pandemia, todo mundo todo foi atingido por isso, né? Vai ter que fazer aquilo que em Romanos está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela mudança na vossa mente.
Ou seja, nós vamos ter que fazer uma reconversão Exatamente. no modo de viver a nossa vida, pessoalmente, né, na família, no trabalho. Por exemplo, eu tenho dado ênfase ao seguinte: as pessoas normalmente endemonizavam o trabalho. Hoje o que se vê é as pessoas clamando, né, santificando o trabalho. Então isso também está mudando as pessoas. Agora vem o trabalho de outra maneira, né? Doutor, não imagina Sim. que vai mudar isso aí também? Na verdade, essa relação pessoal, né, com o trabalho é muito importante, né? A gente precisa trabalhar, precisa desenvolver alguma coisa, até para a melhoria de toda a sociedade, né? E não é só na questão da alimentação, de ter os seus proventos para dentro de casa, mas se sentir gente, se sentir humano, ser produtivo, né? Ter uma qualidade de vida. Inspirar os filhos, por exemplo. Eu tenho 2 filhos que são gêmeos, eles querem ser jogador de futebol, outra hora eles querem ser médicos, mas a gente está ali sempre mostrando o caminho, ajudando. Então, acho que é interessante isso, a gente saber que o trabalho, a relação de profissão com o seu empregador também é muito importante. A gente vai precisar rever muitas coisas agora, daqui para frente, né? Pensar no ser humano. E eu acredito que essa vai ser a grande mudança para a gente daqui para frente. Doutor Marcos, a gente sabe, a gente te conhece bem, sabe que o senhor tem uma espiritualidade muito grande, né? Com a família, com os seus pacientes que acabam se tornando seus amigos, né? Antigamente se falava, e ainda se clama muito por essa situação do médico de família, porque o médico de família, na verdade, ele não era só um profissional, ele era uma pessoa que ia lá, trazia uma palavra de ânimo, de estímulo, de esperança. Né? O senhor vê a questão do médico ainda em relação a essa situação da relação com o cliente, com o paciente, tá? O senhor vê que isso aí também poderá retornar por conta desta pandemia, por conta desse afastamento, por conta de toda essa situação, poderá retornar, como o senhor trata os seus pacientes lá como amigos, os médicos e a medicina em geral, poderá retornar também a esse tipo de relacionamento mais espiritualizado? Sim, acredito que sim. Isso é uma conduta pessoal, né? Mas existem protocolos e uma escola de formação. Então, hoje, há um tempo atrás, existia uma relação médico-paciente muito próxima. Isso foi se deteriorando com o decorrer do tempo pela questão social e a questão econômica, né? Vamos ser sinceros. Sim, então, evidente. Eventualmente, as pessoas corriam atrás do trabalho, faziam muitas coisas para poder adquirirem coisas, adquirirem bens, terem vários status sociais, casa na praia, casa no sítio, tudo isso. Então, na verdade, hoje, o que a gente tem que ter é respeito pelo próximo. A pessoa que está ali, ele é doente, ele é um paciente, ele veio ali buscar uma palavra de conforto. Nada mais, às vezes, do que só conversar com o profissional da saúde. Hoje também, assim, a enfermagem trabalha demais. É um profissional que se esforça demais, que se dedica demais ao paciente, ele está na linha de frente, ele escuta todas as reclamações, eles escutam os dependentes, eles escutam os acompanhantes, os parentes. Então, assim, tem que se valorizar o profissional médico, o profissional de saúde e dar, assim, um aplauso imenso para o pessoal da enfermagem, quem é que carrega o carrinho mais pesado dessa função nobre que a gente tem. Perfeito. Doutor Marcos, como é que o senhor está vendo assim, a condução desse processo todo de confinamento, distanciamento, isolamento? Esse processo de, digamos assim, de confinamento, por exemplo, nesta semana, nós estamos gravando aqui na quinta-feira e no dia de ontem, quarta-feira, nós ficamos sabendo, evidente que aqui Porto Alegre é a capital brasileira dos suicídios, que o número de suicídios no Brasil duplicou desde que houve o confinamento. Brigas com as famílias, suicídios, devastação, digamos assim, mental das pessoas. Nós vamos ter um exército muito grande de pessoas debilitadas emocionalmente e com a questão mental transtornada. Quer dizer, os psiquiatras, psicólogos e as igrejas vão ter muito trabalho em relação a isso. Mas nesta quarta-feira, nós estamos gravando na quinta, como eu estou dizendo, dia 30 de abril, houve um suicídio em Canela de um grande empresário que tinha lá uma churrascaria, um restaurante famosíssimo, né? E ele deixou dito que ele se suicidou porque ele estava vendo crescer as dívidas e não tinha como faturar, então ele estava numa sinuca, e isso tem acontecido muito. Como é que o senhor, como médico, vê esse efeito desse confinamento obrigatório, muitas vezes tirânico, sobre a saúde mental das pessoas?
Então, o confinamento é importante através do problema da doença, né? Com isso, a gente tem que desenvolver algumas coisas que melhoram, né, essa questão do confinamento social. Para isso, a gente tem a informática. E tem o que a gente falou aqui, a gente tem que ser mais humano. Usa a informática, liga para um parente, faz um vídeo. Hoje a gente tem recursos no telefone que você fala a qualquer momento, em qualquer situação. Hoje as pessoas estão trabalhando em casa, né? Então, trabalham em casa, então liga para o pai, liga para a mãe, liga para o filho. As pessoas só se afastaram fisicamente, mas o coração e a mente têm que estar pensando no ser humano. Então, tem que estar conectado. Essa condição social de afastamento é importante por causa da doença, mas a gente não pode trazer sequências de doença por causa desse afastamento. Existem profissionais habilitados para isso que fazem gratuitamente atendimento, que são os psicólogos, são os psiquiatras. A gente tem que usar mais esses serviços para que essas coisas não aconteçam ou pelo menos que a gente minimize esses acidentes e essas tragédias como foi do empresário em Canela. Bom, naturalmente eu sei que a sua esposa, a Rose, ela é da TAM, né? A tua filha também, né? Trabalha na TAM, né? Minha esposa e minha filha trabalham na Latam. Eu aproveitar, o Rose, um beijão para ti, que esta semana é o Dia das Mães, né? Sim, Temos o Dia das Mães, né? Então, a família é maravilhosa, aí tem os guris, aliás, já falei com o Carlos Biderman. Biderman, você que está vendo o programa, nosso presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, tem 2 craques aqui na família, tá? Um é goleiro, que nós precisamos, e um é meio atacante meio lá, né? atacante. Qual é o goleiro, o nome dele? É o Pedro. Pedro. E o atacante é o Rafael. É o Rafael. Duas grandes promessas. Eu já falei contigo, vamos levar essa turma lá para a Zona Norte. Nós vamos dividir isso aí, Silvio. Pai, um para o Grêmio e outro para o Internacional. Tá bom. Então, aqui eu quero cumprimentar a ti, a tua família, em nome da Rose, cumprimentar as mães deste país, né? E, sobretudo, o papel que a mãe exerce, né, no lar, né? A rainha do lar. Eu cresci, me criei e cresci com uma música que dizia a rainha do lar, que a mãe era a rainha do lar. E ela continua sendo a rainha do lar. Então, um beijo, Rose. E, beijando a Rose, esposa do Marcos, todas as mães aí pelo trabalho que elas realizam, pela forma como elas conduzem, que na verdade elas são as condutoras do lar, não da casa, mas do lar. E eu sei que tu tens uma mãe no Rio, né? Sim, minha mãe mora no Rio de Janeiro, eu também sou gêmeo, tenho um irmão gêmeo. Ah, tem gêmeo também? Sim, também sou gêmeo. O Márcio, ele é da área da formação de professores, ele é pedagogo, né? Ele é oficial da Marinha e foi para a formação de professores também do curso de oficiais da Marinha. Reside no Rio de Janeiro? Reside no Rio de Janeiro. Minha mãe também está no Rio de Janeiro, né? Então, eu vou aproveitar, pedir um carinho aqui, mandar um beijo para minha mãe nessa semana que vai entrar o Dia das Mães. Eu estou longe, né, afastado socialmente, mas o coração e a mente estão pensando sempre em vocês. Um beijo aí no coração do meu irmão, que eu sei que sente minha falta, e eu também sinto muita falta de vocês. Me associo, Silvio, às homenagens à esposa do Dr. Marcos e à mãe do Dr. Marcos e a todas as mães do mundo. Perfeito. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, querido. O senhor eu tenho reclamado muito, mas eu sei que tu trabalhando muito também, muitas cirurgias e tal, né? Nem sempre no dia da gravação aqui, o doutor Marcos está aqui em Porto Alegre e quando está, muitas vezes está trabalhando, está fazendo a sua cirurgia, agindo, né? Fazendo os atos médicos, mas a sua presença aqui sempre será muito bem-vinda. Muito obrigado. E eu volto a dizer também, queria fazer um pequeno lembrete. A gente está promovendo bastante cursos, né, da parte da estética, tanto para os profissionais não médicos e profissionais médicos, né, da área da formação de saúde. Então, teria cursos agora em São Paulo, né, por causa do problema da pandemia, não vou poder fazer. Mas na próxima vez que eu vier, eu vou trazer mais informações sobre isso. Muito obrigado. Um grande abraço, uma boa semana. Obrigado, igualmente. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já.